Oi gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar um tutorial de colagem para o Photoshop. Nesse tutorial eu vou ensinando as principais ferramentas para você fazer qualquer coisa no Photoshop. Então se você precisar aprender, fica aqui comigo. E primeiro se inscreve no canal e me segue lá no Instagram. Vamos pro tutorial? Primeiro eu vou supor que você já tem o Photoshop instalado no seu computador. Essa é a colagem que eu vou fazer com vocês hoje. Então eu vou abrir uma imagem nova. Eu criei um tamanho de foto 15 por 10, aquela foto padrão. Bom, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar a imagem do jornal. Eu só abro a imagem do jornal aqui. E aí para eu passar para outro lugar, ou eu aperto Ctrl A, ou eu seleciono com essa segunda ferramenta aqui de seleção. Vou selecionar com ela, depois eu faço com Ctrl A nos outros. Então eu seleciono tudo, Ctrl C, igual no Word, para copiar e colar, e Ctrl V aqui. Essa imagem tá do tamanho certo, eu não mexi ela para colagem. Bom, segunda coisa é colocar a mulher. E agora eu vou colocar Ctrl A, para selecionar tudo, o quadrado, Ctrl C para copiar e eu vou na minha imagem nova e colo. Primeiro vocês estão vendo que ela tá muito grande em relação à imagem da foto. O que você vai fazer é apertar Ctrl T para redimensionar essa imagem. Então, Ctrl T, ele vai selecionar aqui tudo e já numa maneira de você conseguir redimensionar. Só vou diminuir a escala dela aqui para ficar do tamanho certinho que eu quero na imagem. Então é Ctrl T e aí eu vou redimensionando. Ponto importante. Como vocês podem ver aqui, tem essa parte de camadas. O Photoshop, o Illustrator, eles funcionam por camadas. Então, por exemplo, eu tenho essa camada 2, que é essa moça, a camada 1, que é o jornal, e a camada plano de fundo, que é esse fundo branco. Eu posso deletar o fundo branco e deixar transparente, então para isso eu tenho que tirar o cadeado. Então eu clico 2 vezes sobre esse cadeado aqui, e aí eu posso deletar a camada mesmo, ou eu posso tirar a visão. Então ela vai sumir temporariamente, ó. Isso aqui significa que tá transparente. Outra coisa muito importante sobre camadas. A camada, ela te dá a direção do que vai ficar em cima do que. Então, por exemplo, a camada 2, ela tá sobre a camada do jornal. Então, quando eu clico aqui na camada 2 e arrasto para baixo, ela ficou para baixo do jornal. Então, com isso, você consegue fazer a sua montagem e direcionando o que vai ficar em cima do que. Bom, o próximo passo é apagar o fundo que tá em volta dessa moça. Aqui na nossa colagem, a gente tem só o corpo dela, então eu tenho que apagar todo esse fundo. Para apagar, eu tenho várias ferramentas. A primeira delas é essa terceira aqui, laço poligonal. Se você clicar em cima com o botão direito, você tem várias opções. Essa aqui, laço, você desenha com mão livre. Então, por exemplo, você vai desenhando livre e ele vai como se fosse selecionar essa região que você desenhou. Para você tirar a seleção, você pode apertar no Ctrl D. Ctrl D tira a seleção. A segunda delas é o laço poligonal. Esse laço poligonal, ele vai te dar linhas retas. Então, você não vai ter um traço livre, você vai ter um traço linha reta e quando você fecha, você cria uma seleção. A ferramenta laço magnético, ela vai tentando achar as bordas para você do desenho. Então você vai passando e ele vai tentando achar as bordas. Bom, outra coisa importante, você tá vendo que aqui eu perdi um pouco do cabelo e aqui eu acho que eu perdi um pouco do sapato. Como é que eu corrijo isso? Eu sempre uso essa parte aqui, que é editar no modo máscara rápida. Como é que funciona isso? Eu clico aqui, vocês estão vendo que o que não está selecionado fica em vermelho. Se eu quero colocar isso aqui, essa parte assim, na seleção, eu posso usar o Ctrl+, para dar um zoom. E aí eu vou lá com a borracha, e a borracha é essa ferramenta aqui, e eu apago a área que eu quero adicionar na seleção. Ó, aqui o pé dela eu perdi um pouco, aí eu vou apagando. Eu posso também pintar de vermelho, então essa aqui é a minha ferramenta de pincel. E aí eu posso pintar
essa parte aqui que eu não quero. Então a gente clica aqui de novo para voltar para o outro modo. E pronto, ó, eu tenho o corpo da moça selecionado com a ferramenta que eu utilizei, que é essa laço magnético. Agora, para deletar, eu estou com o corpo da moça selecionado. Eu não quero deletar ela. Se eu apertar Del, eu vou apagar ela, o que eu não quero. Para inverter a seleção, ou seja, para eu apagar a parte de fora dela e não ela, eu aperto Ctrl Shift I. Então agora eu vou deletar e eu vou ensinar a ferramenta varinha mágica, que é essa quarta ferramenta aqui. Aí ela vai selecionar áreas que são parecidas entre si. Por exemplo, aqui eu clico no maiô e ela vai selecionar essa região porque a cor é muito similar. Aqui na tolerância, qual é a similaridade que você quer colocar? Por exemplo, se eu colocar 100 e clicar aqui, ele vai selecionar toda essa região porque é tudo mais ou menos cinza. Eu vou voltar para 15 e você vai ver que ele vai selecionar uma região muito menor, porque o limite, a diferença de cor que ele está considerando tem que ser pequena. Bom, então eu quero apagar essa área aqui, ó, entre o pé dela, tá vendo? Eu vou clicar, selecionar e deletar. Pronto, agora a moça já está toda recortada. O próximo passo é colocar a televisão, que na verdade é o nosso computador. Para reposicionar, eu posso clicar aqui nessa ferramenta mover. E você pode ver que está selecionado na camada 3, eu vou colocar aqui. Tá muito pequena, eu vou colocar um Ctrl+. E aí com a ferramenta varinha eu vou apagar essa parte branca em volta do monitor. Como você pode ver, ficou uma marca aqui, eu só vou apagar mesmo com a ferramenta borracha. Se eu clico na ferramenta borracha com o botão direito, eu aumento o tamanho da borracha e eu vou apagar. Nesse caso eu também vou apagar essa base, eu vou apagar com a borracha mesmo. Então eu também vou apagar o interior porque eu quero que fique o rosto da moça dentro. Então eu vou selecionar aqui com essa ferramenta retângulo, eu seleciono a parte de dentro e aí eu deleto com um delete do teclado mesmo. E aí vai, pronto, ficou aparecendo a cara da moça. Para eu tirar a seleção, Ctrl D. E para eu aumentar a tela, Ctrl T. Para eu colocar a tela colorida, eu salvei uma imagem, essa aqui. Primeiro eu vou mover ela para o lugar que eu quero. E eu preciso que ela fique embaixo da tela e embaixo da moça. A moça é a camada 2, então eu vou pegar aqui do lado direito e vou arrastar a camada 4 que eu acabei de colocar para baixo da camada 2. Pronto. Ficou aqui um tamanho estranho, então Ctrl T, eu vou redimensionar. Agora é a parte mais delicada, que eu vou colorir a moça. Bom, para eu colorir a moça, eu vou criar cópias da camada dela. Então eu crio cópias aqui com o botão direito em cima de camada 2, duplicar camada. Primeira camada 2 copiar, eu vou renomear para cabelo. Então é onde eu vou colorir o cabelo. Então para isso eu preciso selecionar o cabelo dela. Eu posso selecionar com qualquer uma das ferramentas que eu mostrei para vocês. Vou tentar selecionar com o magnético, vamos ver se dá certo. Pronto, selecionei só o cabelo dela, ajustes, e eu vou ir nessa matiz e saturação, porque eu quero colorir o cabelo dela de loiro. Então eu clico aqui, e aqui você pode ver que eu vou mexendo, ele vai mexendo na saturação também, que ele vai colorindo, então você pode brincar com isso. Mas para eu deixar mais natural, eu vou colocar em colorir. Eu vou pintar de loiro, então eu vou mais ou menos pra cá. Assim tá bom pra mim. Agora na de baixo eu vou selecionar só o rosto, pra eu colorir o rosto de um tom de pele. Se eu fizer transformações na camada 2, não vai aparecer, porque o cabelo, a imagem do cabelo tá em cima. Então essa parte aqui eu vou deletar do cabelo pra eu poder fazer transformações na camada 2. E aí agora eu vou colorir com uma cor mais ou menos de pele. Ok, camada do cabelo ela é isso aqui. E sem o cabelo colorido, eu tenho o cabelo dela cinza mesmo. Então aqui é só o cabelo. Continuando, agora tá o cabelo e o rosto. E eu vou pintar a boca.
Como eu vou pintar a boca? Essa outra técnica. Eu vou selecionar a ferramenta pincel, deixar bem pequeno, selecionar a cor, então eu vou deixar vermelho mesmo, e vou criar uma camada nova transparente. Nova camada transparente. Essa camada ela vai ficar em cima da camada 2, que é a camada do corpo. Então eu vou pintar só os lábios. A princípio vai ficar bem esquisito. Vai me perguntar, nossa, mas isso não vai dar certo. Então o que a gente vai fazer é fazer uma mesclagem entre a camada 5, que é esse vermelho, com a camada do corpo. Aqui eu tenho uma mesclagem normal, mas eu posso mudar a mesclagem para ficar mais realístico esse batom. Por exemplo, o escurecer já ficou muito bom. A parte principal já está pronta, agora a gente só vai escrever o texto aqui embaixo. Para isso eu clico na ferramenta texto. Aqui eu tenho todas as opções, a fonte, o tipo, o tamanho. Eu vou escolher a cor preta e aí eu vou escrever. Aí eu movo isso aqui, não está suficiente, volto no texto. Só para arrumar o espaço. Pronto, essa é a nossa montagem final. Você percebe que o texto também virou uma camada. Eu vou salvar como JPEG aqui. Isso, essa é a nossa arte final. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham dúvidas, comenta aqui ou me manda direct pelo Instagram. O negócio é ter criatividade. Sigam páginas de colagem se vocês quiserem fazer colagem. Essas são as principais ferramentas que eu uso para fazer colagem. Se você precisar fazer outro tipo de design gráfico, essas ferramentas também vão ser úteis para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar esse vídeo para quem também quer aprender Photoshop. E comenta aqui se você gostou da colagem que eu fiz. Um beijo e até a próxima.